Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração. Nesta manhã eu quero ministrar ao seu coração, ainda falando do Sermão do Monte. Hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro, e que o Senhor Jesus possa ministrar ao seu coração com graça, com sabedoria, conforme a disposição, que você abrir o seu coração. Então, segue-se o Sermão do Monte, falando ainda do Sermão do Monte. Segue-se o Sermão do Monte e a cada leitura, a cada meditação, observamos o cuidado de Deus em nos ensinar. Seus ensinamentos são carregados de sabedoria, de autoridade, como eu já tenho dito nos outros vídeos, pois fala com convicção e conhecimento. E é tão interessante que quanto mais o Senhor Jesus ensinava, mais era o número de pessoas que se aproximava dele, Porque ele falava com quem tem sabedoria, com propriedade, com autoridade, mas também falava com amor e com graça. Então, aqui em Mateus 6, no versículo 34 a 36, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, forem os teus olhos maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão? Forte, esse ensinamento de Jesus, E a gente tem que observar passo a passo o que ele quer nos ensinar com isso. Então, que o Espírito Santo nesta manhã possa derramar sabedoria a nós, trazer revelação da palavra de Cristo a nós, porque nós necessitamos dos seus ensinamentos, do seu conhecimento. Então, ao sermos concebidos, Deus em sua grandeza nos deu a capacidade extraordinária e dentro delas nos deu a capacidade de ver. Há com certeza alguns que não enxergam com os olhos naturais, mas que enxergam de outra forma. Outros enxergam espiritualmente falando, E então devemos entender que aqueles que não enxergam, não são aqueles que não enxergam, Eles não são menos amados dos que os que têm os olhos abertos. Não cabe a nós questionar, mas questionar o porquê que uns enxergam e outros são deficientes visuais, Mas cabe a nós, a cada instante, ao ver uma pessoa deficiente visual, extrair daquela vida uma lição para as nossas vidas, Não nos cabe questionar. Então, os deficientes visuais, por sua vez, se adaptam à sua vida de cegueira natural e realizam trabalhos extraordinários, sendo exemplos para tantas vidas que têm visão e não se acham capazes de realizar determinados trabalhos. Então, nós temos que observar que muitos deles eles agem com superação, eles vencem os seus medos, eles vencem os seus obstáculos, Vencem a barreira ali da escuridão, mas eles são capacitados de outra forma a desenvolver os seus talentos, A visão a falta de visão, o deficiente visual, a sua falta de visão não deixa que ele se limite àquilo ali, mas ele se sobressai em outras áreas. Isso é muito digno, isso é um exemplo para as nossas vidas, Que muitas vezes estamos vendo, está tudo diante de nós e muitas vezes nós nos privamos, Por nos acharmos pequenos, por achar que não somos capazes, E nós devemos olhar para essas vidas e contemplar a sua superação, o seu desejo de vencer, E vencer os obstáculos. Então, na maioria das vezes, nosso comportamento está ligado àquilo que vemos, nossa reação, nosso trabalho que executamos, tudo que desenvolvemos, na maioria das vezes, depende, da nossa visão, E nós temos que observar que os olhos, ele não é o órgão principal do corpo, mas que ele é de grande importância para as nossas vidas. Existem aquelas pessoas que têm os olhos abertos, Mas que não enxergam, como diz o ditado, um palmo além do nariz, Diante do nariz. Então,
Então nós temos que estar atento àquilo que o Senhor tem nos dado e apreciar e utilizar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, né, de forma sábia, de forma a beneficiar outras vidas. Há também aqueles que vê tudo, vê até além, né, daquilo que está à sua frente, mas olha com maldade, desejando mal. Muitas vezes o seu olhar é invejoso, ganancioso. Isso é muito perigoso. Esse tipo de atitude nos revela a falta de conhecimento de Deus. Por isso o Evangelho diz, né, Mateus vem dizer, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, olha quanta maldade nós podemos desenvolver, né, através do nosso olho. A inveja, ela tem poder de definhar as nossas vidas, né? A inveja é um mal terrível sobre aquele que é cobiçado, né? Então, nós devemos estar atentos aos ensinamentos da palavra de Deus. Se faz necessário que todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, busque ter uma visão sadia, busque a caminhar, né, de modo digno, né, para não tropeçar, para não cair nos laços e nas ciladas do inimigo. Então a nossa visão, ela deve ser uma visão sadia, buscar uma visão sadia diante de Deus, porque se nós tivermos uma visão sadia, nós não vamos cobiçar nem desejar mal ao nosso próximo. Há pessoas que falam assim, nossa, fulano tem um olho tão ruim que até a minha planta secou. E isso existe, irmãos, isso não é superstição, isso existe de fato e de verdade. Há pessoas que têm maldade no seu olhar a ponto de gerar morte numa planta, gerar morte na nossa alma, né? Então nós temos que saber, né, com quem andamos, quem está à nossa volta, e se você detectar alguém assim que tem um olhar maldoso sobre a sua vida, ore por aquela pessoa, não vai julgar, não vai condenar, mas ore para aquela pessoa para que ela seja transformada pelo poder de Cristo Jesus. Se os nossos olhos forem bons, diz Mateus, né? Ou seja, os nossos olhos, quando está dizendo aqui dos nossos olhos, esse olhar que diz aqui está ligado ao nosso coração, porque é do nosso coração que flui os bons e os maus desígnios, né, diz a palavra do Senhor. Se o nosso coração for contaminado por coisas negativas, como eu disse agora, a inveja, o orgulho, a altivez, a soberba, a ganância, né? Então, nós não podemos dizer que estamos sendo guiados por Deus, pois isto são frutos das trevas e não da luz. Tais comportamentos são claramente notório que isso são comportamentos das trevas, que Deus não tem parte nessas coisas, nesses sentimentos, né, nesses maus sentimentos, né, porque eles trazem malignidade sobre a vida daquele que é exercido tal sentimento. Então, o olhar maldoso vê tudo com maldade, né? A própria palavra já fala, revela a intenção do coração e está muitas vezes oculta aos homens, mas esses sentimentos não estão ocultos aos olhos de Deus, né? E é a Ele que iremos prestar conta de todos os nossos atos, de todos os nossos comportamentos, de toda a nossa atitude, tudo isso nós iremos um dia prestar conta diante de Deus. Então Deus conhece os desígnios do nosso coração. Ele sabe quando nós estamos desejando bem, quando nós estamos desejando mal, e que Deus, na sua graça e misericórdia, tenha misericórdia de nós, né? Que tais pensamentos e tais desígnios não brotem nos nossos corações. Já por outro lado, um olhar bondoso não vê nada com maldade. Ele transmite a luz da verdade, que é a palavra de Deus, através das suas ações. Ele revela, o olhar bondoso revela ali através das suas atitudes que verdadeiramente você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus e que tem prazer em viver os ensinamentos de Cristo. Então, onde há luz, as trevas são dissipadas. O poder da escuridão jamais prevalecerá onde a luz de Cristo chega. O seu poder, o poder da luz de Cristo é transformador. Então, que eu e você possamos ser transmissores desta luz de Cristo. Que aonde nós chegarmos,
que a luz de Cristo que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, possa irradiar aquele lugar, que seja como uma candeia que ilumina todo o ambiente, né, que dissipa com todas as trevas, a ponto de aqueles que estão em cegueira espiritual possam também enxergar a luz através das nossas vidas. Então, a cada passo, né, a cada passo de nossa caminhada, o Senhor vai iluminando o nosso caminho. É como um farol na estrada. A cada quilômetro, o farol ilumina aquele percurso pelo qual nós estamos andando. E na medida que nós vamos avançando na caminhada, vai sendo iluminado, a luz vai sendo gerada. A cada momento que eu movo, a cada momento que eu sigo em direção, né, às coisas de Deus ou às coisas naturais da minha vida, guiado pelo poder do Espírito de Deus, o Senhor vai iluminando as nossas vidas, né, de forma que não andemos no escuro, sem rumo e sem direção, mas quando nós andamos nesse caminhar com Cristo, né, nós somos livrados, né, dos obstáculos que podem cruzar o nosso caminho. E se porventura esbarrarmos em qualquer obstáculo em nossa jornada, a luz do Espírito Santo de Deus que habita em nós nos dará a direção segura para prosseguirmos. Só não vale parar no meio do caminho, mas prosseguir, clamar ao Senhor para que a luz dele continue nos guiando, para que a luz dele venha transbordar a ponto de dissipar as trevas, que o nosso corpo seja luz e resplandeça a luz de Cristo e que não haja em nós trevas alguma, que todas as trevas sejam dissipadas em nome de Jesus e pela presença do Espírito Santo que habita em nós. E por outro lado, espiritualmente falando, se a sua visão está embaçada ou se você perdeu a visão espiritual no longo do caminho e se deixou levar pela sua visão natural ou por conselhos que te afastaram da visão das coisas de Deus, eu te aconselho hoje a clamar ao Senhor Jesus, que Ele te liberte de toda cegueira e que você possa voltar a ter uma visão cheia da luz do Espírito de Deus, te guiando, te orientando, te direcionando o caminho. Decida ser luz onde quer que fores, porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós e Ele está em nós. E Ele é luz, e Ele é poder transformador. Então, não permita que a luz que há em ti sejam trevas, mas que a luz de Cristo possa te guiar, possa te conduzir, possa te direcionar o caminho. Que a luz que há em ti seja a luz da verdade, seja a luz de Cristo, seja a luz do Espírito Santo, porque Ele sim é poderoso para iluminar os nossos caminhos. Isso não quer dizer que se eu andar na luz, que eu não vou ter lutas, que eu não vou ter dificuldade. Não teremos, porque nesse mundo passaremos aflições, mas disse Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, Ele também nos capacitará a vencer no nome dEle, porque foi para isso que Cristo veio, para nos dar vida, nos dar um caminho de luz, um caminho de paz, nos livrar das trevas, né? Muitas vezes a gente tende a julgar o nosso próximo, né? Eu me lembro de uma história que diz mais ou menos assim, eu não sou boa para contar história, mas diz mais ou menos assim, que havia uma vizinha que sempre levantava de manhã e observava a sua vizinha, né? E ela, por variadas vezes, chegava no marido e falava assim, meu bem, você já observou como que a nossa vizinha, ela não é tão asseada? Olha o quanto a janela dela, a casa dela está embaçada. Parece que ela não tem prazer em limpar a sua casa. Parece que as coisas estão todas sujas. E todas as manhãs, aquela mulher levantava cedinho e uma das primeiras coisas que ela fazia era ir na janela e observar o que a sua vizinha estava fazendo ou deixava de fazer. Isso se tornou-se uma prática na vida dela. E ela sempre reclamava para o marido, meu bem, mas olha só, a janela da vizinha está suja, né? A casa dela não tem uma aparência de limpeza. Mas um dia
esse marido criou coragem e disse assim: meu bem, a sua visão é que está embaçada, é a sua janela que está suja. Toma aqui esse paninho e vai limpar a sua janela e você vai ver como as coisas serão mudadas, o quanto você vai ver que a nossa vizinha é uma mulher aciada. Então, eu quero dizer, através dessa pequena história, que às vezes nós temos a tendência de julgar, às vezes nós temos a tendência de olhar o defeito do nosso próximo, né? Mas às vezes é a minha visão que está contaminada, às vezes são os meus olhos que estão embaçados, às vezes é o meu óculos que está sujo, a minha janela, a minha vidraça que está precisando de uma limpeza, e às vezes eu estou tão preocupada com a vida do outro, do meu vizinho, do meu colega, do meu amigo, que deixo de olhar para dentro da minha vida e ver o que eu estou transmitindo ali. Então, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, porque tudo aquilo que eu olhar, eu vou olhar com o olhar de Cristo. E o olhar de Cristo, mesmo que haja defeito nas pessoas, mesmo que haja falha nas pessoas, na sua conduta, mesmo que haja falhas no seu comportamento, se eu me dedicar a olhar com o olhar de Cristo, com o olhar de compaixão, com o olhar de luz, a luz que liberta, que é Cristo Jesus, aquela pessoa será transformada. Pela minha oração, pelo meu olhar, né? Eu tenho que olhar e ver as qualidades da pessoa e não os defeitos. E a gente, infelizmente, como ser humano, temos tendência de olharmos o lado ruim, o lado defeituoso, né? E às vezes a gente critica tanto, né? E esquece de olhar para dentro de nós aquilo que nós estamos plantando na vida do outro. Então seja luz. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luminoso, porque aí sim o seu olhar será um olhar puro, um olhar verdadeiro, sem maldade, sem crítica, né? Sem acusação. Então olhe, mas olhe com olhar de amor. Olhe, mas olhe com olhar de compaixão. Não deixe que o seu olhar seja um olhar de trevas, mas seja luz aonde quer que você andar, aonde quer que os seus olhos enxergar, né? Qualquer situação, enxergue com amor, né? Então vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nesta manhã, glorificando e exaltando o Teu santo nome pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de poder mais uma vez aprender com a Tua palavra. O Senhor é poder, é autoridade, o Senhor tem todo o poder transformador nas Tuas mãos. Por isso eu te peço, vem até nós nesta manhã, todos aqueles e aquelas que ouvem esta mensagem, e que o Senhor possa trazer luz, né? Bondade nos nossos olhos, que os nossos olhos sejam bons, ó Deus, para que nós possamos contemplar as coisas à nossa volta, o nosso próximo à nossa volta, e desejar a eles também a bondade. Que o Senhor, ó Deus, ministre nas nossas vidas, tenha misericórdia de nós, que não haja trevas em nós. Se há algum comportamento em nós que tem sido reprovado pelo Teu olhar, ajuda-nos nas nossas fraquezas, e que o Teu Santo Espírito encontre em nós espaço e liberdade para transformar tudo aquilo que tem sido contaminado através dos nossos olhares. Pai, em nome de Jesus, nos dê um dia de graça, um dia de bênção, um dia de vitória, e que a luz do Senhor, a luz da verdade, possa transbordar das nossas vidas e dos nossos corações. Pois eu oro assim nesta manhã, clamando ao Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Santo Espírito, e ministra em nós segundo a palavra que estudamos nesta manhã, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então, se essa palavra falou com você, né, que o Espírito Santo possa expandi-la ainda mais no seu coração, porque essa mensagem que eu tenho passado muitas vezes é muito simples, é muito limitada, porque eu preciso sim da graça e do conhecimento de Deus a cada dia. Então meu conhecimento é muito pouco diante daquilo que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração. Então, se essa palavra falou ao seu coração, se inscreva lá no meu canal. Eu sou a pastora Cristina Mendes, faço parte do Ministério Internacional Sarça Ardente, e que você possa abençoar outras vidas, né,
passando essa mensagem para frente. Que o Senhor Jesus te dê um dia de vitória e que tudo aquilo que está embaraçado na sua vida, que seja desembaraçado em nome de Jesus de Nazaré. Que tudo aquilo que está embaçado na sua visão receba agora a luz de Cristo para a honra e glória do nome dele, que é poderoso para limpar a nossa visão, limpar o nosso coração e plantar nos nossos corações desígnios sadios, desígnios puros, desejos de bondade para com a nossa casa, para com o nosso próximo. Então, deixa essa palavra e que o Senhor Jesus te abençoe neste dia. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.